Em 2 dos 3 últimos anos, os Oscars atribuídos em Hollywood aos melhores filmes do ano foram filmes britânicos. E trata-se de 2 homens, um chamado Eric Liddell e o outro Gandhi, que tiveram a força e a coragem sob pressão para dizer não. Não a si mesmos para se disciplinarem. E esta noite quero tomar como meu texto 1 Coríntios capítulo 10, começando com o versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está firme, tenha cuidado para que não caia. Não há tentação. Ouça isto, nenhuma tentação que você já enfrentou, mas aquela que é comum ao homem. Todos os outros enfrentam a mesma tentação em algum momento de suas vidas. Mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado acima daquilo que você é capaz de suportar, mas com a tentação abrirá um caminho para escapar. Em outras palavras, toda tentação que você enfrenta, há uma maneira de escapar. Deus fornece isso se você conhece a Cristo. Agora, há muitas histórias na Bíblia sobre jovens que disseram não e mudaram a história. O primeiro que gostaria de mencionar, aquele da qual você provavelmente nunca ouviu falar, o nome dela é Vasti. Ela era a rainha da Pérsia, a esposa de Xerxes, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pense em todo o petróleo que ele tinha e provavelmente não sabia disso. Um dos monarcas mais ricos que já existiu. E ele deu uma grande festa que durou muitos dias e no final, em sua espécie de estupro, embriaguez, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse e executasse uma dança lúdica diante de todos os seus convidados. E ela surpreendeu todo o mundo de líderes que se reuniram ao recusar-se. Ela disse não. Não irei expor meu corpo àqueles homens maliciosos. Ele enviou uma segunda mensagem e a ameaça era que ela não seria mais rainha. Ela perderia e abriria mão de seu luxo material e de toda a sua fama. Mas ela enviou a mesma mensagem de volta. Não. E ela mudou a história, porque foi deposta como rainha. Ela está perdida na história, mas por causa dela, Esther tornou-se rainha e o povo judeu foi salvo. E até hoje o povo judeu celebra um grande feriado, porque uma mulher disse não. E abriu a porta para a salvação do povo judeu. Porque havia um homem como Hitler, que era o primeiro-ministro do país. Ele estava determinado a destruir e matar os judeus. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre sensualidade, lascívia e luxúria. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos lascivos. Sexualidade significa o apelo planejado aos sentidos físicos para a gratificação pessoal. A Bíblia diz para se abster da luxúria carnal, isso é sensualidade, que guerreia contra a alma. Eles estão em guerra contra a sua alma e o seu espírito. E a Bíblia diz, abstenha-se deles, mantenha-se afastado deles. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora, essas são as pessoas totalmente carentes, suas consciências estão mortas ou cauterizadas, elas não podem ser mais bênção, elas perderam a capacidade do discernimento entre o bem e o mal. Em Romanos 1:28 diz, e mesmo que eles não gostassem de reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovável para fazerem coisas que não são certas. Deus desistiu deles e disse, vá em frente. Tenha toda a lascívia e todo o sexo e sexualidade que você quiser. Não vou incomodá-lo. Ainda não.
Mas tenha certeza de que seus pecados irão descobrir você e você permanecerá no julgamento. E Paulo escreveu ao jovem Timóteo e disse: esses também resistem à verdade, homens de mentes corruptas, reprovados quanto à fé. Em outras palavras, eles rejeitaram a Cristo por tanto tempo que sua consciência está morta e cauterizada e seus corações ficam duros. E mesmo que o Espírito de Deus fale, eles não podem ouvir. Essa é a razão pela qual é importante vir a Cristo enquanto você é jovem e é importante vir a Cristo agora. Se o Espírito de Deus estiver sussurrando para você, entregue sua vida a Cristo, porque pode chegar um momento em que sua consciência estará morta e você não consegue mais ouvir Deus falar. Vasti disse que não. Agora, Vasti, você vai perder seu trono, você vai perder suas riquezas, você pode perder sua vida. Ela disse que a resposta ainda é não. Qual é a sua resposta esta noite para as coisas que são erradas? Para a mentira, para a luxúria, para a ganância, para o preconceito racial? O que é? Você disciplinará seu corpo? Você permanecerá fiel às condições de Cristo e ao que a Bíblia ensina? Ou desistirá e seguirá pela estrada larga que leva à destruição? Ou você passará pela porta estreita e seguir o caminho estreito que leva à vida eterna? Qual será? Você tem uma escolha esta noite. Deus nunca forçará seus pontos de vista sobre você. E então outro jovem se chamava Daniel. E as Escrituras dizem que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da carne do rei, nem com o vinho que bebeu. Agora Daniel era um jovem com um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Ele foi capturado e levado por 2.500 quilômetros através do fértil crescente até a Babilônia, a 24 quilômetros de casa, 2.400 quilômetros de casa agora. Nada de aviões, nada de automóveis, dias e semanas de viagem. Mas ele estava determinado a servir a Deus mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levou cativos de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que esses jovens, em não há mácula, que são bem favorecidos e hábeis em línguas, fossem ensinados e criados em sua corte para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar esses jovens porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, eles trouxeram os melhores vinhos e as melhores comidas e toda a vida tranquila que você poderia imaginar na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não quero o vinho do rei e não quero os melhores alimentos. Quero dormir no chão, não no colchão de penas. Quero levar uma vida muito simples e autodisciplinada. Quão diferente daqueles que mal podem esperar até poder sair de casa e viver ao máximo, mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fez alguma dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma menina e dormisse com ela, se ele se embriagasse com o vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém. Ele poderia ter ganhado popularidade se fosse indulgente, mas esse não precoce em sua juventude o preparou para o grande não, quando foi primeiro-ministro da Babilônia e foi jogado na cova dos leões, porque não comprometeria sua fé em Deus. Nós nos contaminamos comendo demais, bebendo muito álcool, usando drogas, gastando muito tempo assistindo televisão ou indo ao cinema. Em Lucas, Jesus disse no capítulo 21, e cuidai-vos de vós mesmos, para que em nenhum momento seus corações fiquem sobrecarregados de fartura, e a embriaguez e os cuidados desta vida, para que esse dia chegue até você de surpresa. O apóstolo Paulo disse: não faça as provisões de carne para satisfazer as suas concupiscências. Pedro disse: pois em tempos passados andávamos em lascívia e concupiscências, e em excesso de vinhos, orgias, banquetes e toda sorte de coisas más. A Bíblia diz que devemos disciplinar as nossas mentes, devemos disciplinar os nossos corpos.
Devemos disciplinar nossos corações pela fé em Cristo. E então havia outro jovem chamado José, e ele foi vendido ao Egito por seus irmãos, se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma esposa muito bonita. Agora José era forte e bonito. E em Gênesis capítulo 39, se você quiser ler a história, conta a história da tentação de José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou o chefe de toda a família e administrou os assuntos de seu senhor. E ela via aquele jovem bonito e viril andando pela casa e pelos jardins e em todos os negócios todos os dias, e ela o desejou. Ela disse: venha e deite-se comigo. Ele disse: não posso desobedecer ao meu mestre, que me confiou tudo isso para me deitar com sua esposa. E não posso pecar contra Deus, o Deus de meus pais. Agora ele estava longe de casa no Egito, quem saberia? Mas ele disse não. E quando ele disse não, na última vez que fugiu dela, quando ela o agarrou e deixou o casaco para trás e começou a gritar e a chamar os outros e disse que ele tentou a estrupar, o que não era verdade, mas ela disse, e o mestre de Potifar mandou jogá-lo na prisão. E muitos de vocês conhecem a história, como ele esteve na prisão e como, através de uma série de circunstâncias, ele também se tornou o primeiro-ministro do Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus o observou e o promoveu, porque ele tinha a força de Deus que lhe deu para dizer não. A força que Deus lhe deu para dizer não. Agora, sexo não é pecado. O sexo foi dado por Deus para propagar a raça humana e para desfrutar dentro dos limites de certas regras que Deus estabeleceu no matrimônio. E as marcas de um cristão são o autocontrole e a autodisciplina. E Paulo escreveu a Timóteo e disse: mantenha-se puro. Como você pode permanecer puro em um mundo como o que vivemos? Como você pode permanecer puro e olhar as bancas? Como você pode permanecer puro e assistir aos filmes? Como você pode permanecer puro com todas as tentações que lhe são lançadas? Você não pode. De jeito nenhum. Exceto um. Se Cristo estiver em seu coração, ele lhe dará a força e o poder, porque nenhuma tentação tão forte virá até você. Mas ele fornecerá uma maneira de escapar. Entregue sua vida a Cristo esta noite e deixe-o assumir o controle de sua vida, sua mente, seu corpo e até mesmo seu sexo. Deixe que ele seja o Senhor de sua vida sexual. Depois havia outro jovem chamado Moisés. Muitas vezes pensamos em Moisés como um homem velho e barbudo, mas foi na juventude que ele tomou as decisões que o levaram à grandeza. Porque a Escritura diz que pela fé Moisés, quando chegou à idade talvez 17 ou 18 anos, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Escolhendo, ele teve que escolher antes de sofrer aflições com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado por um período. Agora observem que ele estava no Egito, filho da filha do Faraó, herdeiro do trono do Egito, possivelmente para ser o próximo Faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que o seu povo, o antigo Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que fazer uma escolha no auge da sua glória, no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse não ao Faraó. Não serei seu filho, escolherei sofrer e morrer com o meu povo e servir ao Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente isso que ele fez.
E sabemos que Moisés hoje é um dos grandes homens de toda a história. Ele disse, em vez de desfrutar dos prazeres do pecado por um período, agora há uma diferença entre prazer e alegria. Aquele que ama os prazeres será um homem pobre, diz a Bíblia. E a Bíblia diz sobre um homem: eu dei meu coração para conhecer a loucura, o prazer e a loucura. Mas isso causou o aborrecimento do espírito. Mas ele que vive em prazer está morto enquanto ele vive. Amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam mais o prazer do que amam a Deus. E quanto a você? Você ama a Deus mais do que ao prazer pecaminoso? Não estou falando de esportes e de todas essas coisas maravilhosas que temos. Estou falando sobre prazer pecaminoso. Agora, a alegria é produzida pelo Espírito Santo e existem centenas de escrituras que falam sobre alegria. Você pode ter alegria quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse a Maria naquela primeira noite de Natal: não temas, porque eis que trago boas novas de grande alegria, que serão para todos os povos. E mesmo no sofrimento, quando você vem a Cristo, Deus não tira o sofrimento e não tira os problemas e as dificuldades de sua vida de jeito nenhum. Ele não promete que se você estiver desempregado, ele vai conseguir um emprego para você amanhã de manhã, se você aceitar a Cristo esta noite. Ele promete que dará graça, força e alegria em tudo isso. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, disse ele, e quando vos separarem da companhia deles, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, regozijai-vos naquele dia e pule de alegria. Ele disse que quando você vier até mim e tiver problemas e tribulações e as pessoas até te odiarem, ele disse: pule de alegria, pois eis que sua recompensa é grande no céu. Pois da mesma maneira foram seus pais e os profetas. Todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, diz a Bíblia. Haverá sofrimento. Jesus disse: se você não estiver disposto a tomar a cruz e negar a si mesmo, você não pode ser meu seguidor. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez dos prazeres do Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha esta noite? E então o último é Jesus. Jesus foi tentado em todos os pontos, assim como nós, ainda estando sem pecado. Agora, você quer me dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado à luxúria? Sim. Que Jesus foi tentado a ir com alguma mulher? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós, mas sem pecado. Como ele venceu a tentação? A Bíblia diz no 4º capítulo de Mateus e em muitos outros lugares, mas vou apenas considerar esse: o diabo veio até ele quando ele estava com fome, cansado e com sede, e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Observe que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus sobre quem ele era. Veja, Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas o diabo colocou uma dúvida em sua mente. Ele estava fraco, ele estava cansado, ele estava com fome. Agora, era um homem. Ele enfrentou o diabo não como o Filho de Deus, ele o encarava como homem e sempre respondia citando as Escrituras. É por isso que queremos que você memorize as Escrituras. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há algo mais importante do que comida, sexo e coisas materiais. É a sua vida espiritual. E então ele disse: se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordens a teu respeito, e nas suas mãos eles te sustentarão. E Jesus disse novamente: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. E ele lhe disse:
Se você se ajoelhar diante de mim e prostrado me adorarás, eu lhe darei todos os reinos da terra, de agora em diante. Mas Jesus disse: entenda essas coisas, Satanás. Tu adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele adorarás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o ajudaram. Observe como Jesus encontrou o diabo e a tentação. Primeiro, ele citou as Escrituras. Segundo, ele foi cheio do Espírito Santo. E terceiro, ele estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do tentador? Você está? Pense nisso. E você está disposto a dizer sim às reivindicações de Cristo? Que ele é o Filho de Deus e que você deseja que ele entre em seu coração e perdoe seus pecados, e você quer saber disso? Ou eu sei que muitos de vocês foram batizados e recebidos. A maioria de vocês talvez seja membro de alguma igreja, ou esteja identificado como uma igreja, ou talvez vá à igreja 2 ou 3 vezes por ano. Não sei se você vai ou não, mas tenho certeza de que muitos de vocês fazem isso. Mas não tenho certeza. Você não poderia ficar aqui esta noite e dizer: eu sei que meus pecados estão perdoados, eu sei que estou indo para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado esta noite por causa da cruz. Deus está disposto a dizer: eu te perdoo porque Ele te ama. E Deus está interessado em você como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo esta noite. Você diz: o que eu tenho que fazer? Você tem que primeiro estar disposto a se arrepender de seu pecado. Esse foi o primeiro sermão que Jesus pregou, foi arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudar, mudar de ideia, mudar seu modo de viver, deixar Cristo vir e ajudá-lo a mudar. Você está disposto a fazer isso? Você não pode mudar a si mesmo, mas Ele o ajudará a mudar. Mudar não significa que você se torna perfeito. Significa que você dá a meia volta e começa uma nova direção e Ele está lá com você para ajudá-lo enquanto você vive dia após dia para Cristo. Você falhará e cometerá erros. Você não será perfeito, mas Cristo estará com você se você estiver disposto a se arrepender. Diga a Deus esta noite: eu pequei, me arrependo e estou disposto a mudar. E então a segunda coisa é, pela fé, o receber. Observe que Cliff disse há pouco: você não pode pensar do seu jeito até o fim. Há certas coisas nas quais você pode pensar, mas há muitas coisas que no começo você não consegue. Você vem como uma criança e diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu te recebo em meu coração esta noite pela fé. Porque pela fé você é salvo, por meio da fé e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois pela graça você é salvo. E então a terceira coisa, você está disposto a sair daqui esta noite dizendo: vou segui-lo e servi-lo da melhor maneira que puder. Você sabe, em nossa reunião em Bistrol, há algumas semanas, havia um garoto de 17 anos e ele teve uma aula de direção naquela noite e pediu ao seu instrutor para deixá-lo em Ashton Gate, o estádio. E naquela grande multidão ele localizou sua família, que havia recebido ingressos para aquela noite, e a convite ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam. Eles avançaram e ficaram em frente à plataforma, para indicar que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois, este jovem, de 17 anos, foi morto, depois que um túnel de areia desabou sobre ele na praia. Você provavelmente leu sobre isso no jornal. Ele disse sim a Cristo sem nunca sonhar que dentro de poucos dias estaria no céu e que o veremos no céu. Você sabe, se isso acontecesse com você hoje à noite, para onde você iria? Pode ter certeza, antes de sair daqui, vou pedir que você saia do seu lugar agora mesmo. Centenas, talvez milhares de vocês vêm e ficam neste campo em silêncio e reverência, dizendo: vindo, quero me arrepender dos meus pecados. Quero receber Cristo em meu coração, quero saber que meus pecados estão perdoados, quero saber que vou para o céu e quero esta nova vida. Jesus morreu publicamente por você, nu, sangrando e morrendo, na frente daquela multidão por você. Certo de que você pode vir a este lindo campo esta noite e se declarar por Cristo. Não só os jovens,
Você pode ter 70 ou 80 anos e Deus falou com você esta noite: levante-se e venha. Nós vamos esperar por você. Esta noite, enquanto você observa milhares de pessoas saindo das arquibancadas aqui no estádio para virem à plataforma, para indicar seu desejo de entregar seu coração e vida a Jesus Cristo, então o Espírito de Deus está falando com você. Talvez você queira falar com alguém agora, um conselheiro, está pronto para conversar com você sobre sua necessidade, sobre seu problema espiritual. Ligue para o número que está na sua tela. Se a linha estiver ocupada, aguarde alguns instantes e ligue novamente. Os conselheiros estarão esperando para atender sua ligação. Entregue sua vida a Cristo esta noite e tome a decisão que essas pessoas estão tomando, essas centenas de pessoas. Vimos mais de 3.000 pessoas todas as noites desta semana indo a este campo para assumirem seu compromisso com Cristo. Você se junta a eles onde você está e assume esse compromisso com Ele. Deus o ajude a tomar essa decisão esta noite. E não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.